Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui. O nosso tema de hoje é sobre família. Nosso tema central é a família cristã em um novo tempo. E nós vamos hoje nos basear nesse tema que você está vendo aí na tela, o plano de Deus para a família. Texto básico, Gênesis capítulo 2, 18, 21 a 23, e nós estamos usando a versão da Bíblia Viva, que diz o seguinte: não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O livro de Gênesis, irmãos, é conhecido como o livro dos começos. O começo da criação, o começo do pecado, o começo da diversidade de línguas, etc. Mas, sobretudo, é o livro que nos mostra o começo da família. É nesse livro que aprendemos como Deus quer que a família viva. Então, o plano de Deus para a família. A Bíblia menciona que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Você confere aí na sua Bíblia essas referências que nós estamos mencionando. Podemos dizer que essa semelhança não é física, porque Deus é espírito. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, ele diz o seguinte: porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como nós vimos na fala anterior, que quando Deus criou o homem à nossa semelhança, né? Ele não foi criado no sentido da aparência, mas sim não foi no físico, mas foi no sentido espiritual, no sentido do intelecto do homem, de ser inteligente. Tal semelhança se refere aos aspectos que distinguem o ser humano dos animais: intelecto, personalidade, emoções, vontade, capacidade de discernir entre o certo e o errado e a habilidade de manter comunhão com Deus. Então, como nós podemos ver, esta semelhança se refere aos aspectos que distinguem o ser humano dos animais, que nós temos o intelecto, nós temos a nossa própria personalidade, nós sentimos emoções, vontade, temos capacidade de muitas coisas, e uma delas é de discernir o certo e o errado, e a habilidade de manter comunhão com Deus. Então nós fomos criados com esse propósito. Foi o propósito de Deus quem idealizou a família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, como nós lemos, ele disse que não era bom que o homem estivesse só, mas que ele ia criar uma mulher, para que esta mulher fosse auxiliadora e fosse à altura do homem para estar junto dele, auxiliando ele. Então foi projeto de Deus, ele que idealizou a família. Portanto, devemos valorizá-la e nos esforçar para manter nosso casamento de acordo com as características planejadas pelo Senhor.
E quando o Senhor planejou esse casamento, ele deixou claro três coisas que hoje o, o- a sociedade tenta distorcer, tá? As três coisas primeiro que ele idealizou foi que o casamento seja monogâmico, tá? 1 Coríntios 7, versículo 2, Paulo diz à igreja, aos coríntios, assim: porém é melhor ser casado todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, por causa da imoralidade. Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui que eu devo ter a minha esposa, uma esposa, tá? Casamento monogâmico, que eu não devo ter muitas mulheres como teve Salomão, todas aquelas mulheres e concubinas. Não, mas é só uma. Ele deu o exemplo quando ele criou lá no começo, ele criou Adão e só criou a Eva. Ele não criou as Evas, mas sim a Eva, uma só mulher, para que vivesse com esse homem. A outra coisa que ele deixou bem claro quando ele idealizou o casamento, além de ser um casamento monogâmico, ele também disse que o casamento seria heterossexual entre o homem e uma mulher, visto que ele criou Eva. Ele não criou um outro Adão, ele criou uma mulher. Então, que o casamento seja entre um homem e uma mulher. Esse foi a idealização, o projeto inicial de Deus. A terceira coisa aqui desse projeto, quando Deus idealizou, que quando ele pensou nesse casamento, em construção desta família, é que este casamento ele seja indissolúvel, ou seja, que ele dure para sempre, como sempre é falado quando está se casando, até que a morte o separe. Então, quando Deus idealizou esse casamento, ele pensou e planejou essas três coisas: que o casamento seja monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Sabemos que a família é criação de Deus, como já vimos. O fato é que ela só pode exercer tal função plenamente quando seus membros sabem qual é o propósito e a vontade de Deus para esta família cristã. Então, ela só pode exercer a função dentro do plano de Deus se ela souber de fato, tá? Se ela fizer, se ela sabe qual é o propósito de Deus e a vontade de Deus para essa família. Quando o Senhor criou o ser humano, ele o fez para que convivesse em família. Portanto, todas as recomendações do Senhor no texto bíblico são perfeitamente aplicáveis ao nosso contexto familiar de hoje. Por isso que o nosso tema é o tema central, a família cristã em um novo tempo. Então, tudo aquilo que Deus planejou desde lá do início, ela é perfeitamente aplicável em nossos dias. A Bíblia afirma também que o homem foi criado para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Isaías 43, 7 diz assim: assim sendo, a família só possui senso de realização se estiver cumprindo esse propósito para o qual foi criado. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, deu-lhes a seguinte ordem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, além de Deus ter criado o homem para o louvor da sua glória, a família para louvar a Deus, para o louvor da sua glória, ele também deu uma ordem para que eles fossem fecundos, multiplicasse e enchesse a terra. Então, um dos propósitos da família
é a fecundação. É você reproduzir outras imagens de Deus que são os filhos. Tal verdade bíblica somente deve ser exercida dentro do contexto da família. É na família que existem as figuras do pai e da mãe, ou seja, o princípio da família. Os filhos são fruto dessa união. Então, tal verdade bíblica somente deve ser exercida dentro do contexto familiar. E é lá que os filhos conseguem perceber o papel do pai e da mãe, tá? Então, nós podemos observar sobre isso. E o nosso primeiro ponto desta reflexão é o seguinte: dois que são um, família sob a ótica de Deus. Dois que são um, família sob a ótica de Deus. Apesar da existência de diversas propostas secularistas sobre a origem do casamento, para os que creem na Bíblia, essa importante instituição divina começou com os primeiros humanos a habitarem o planeta, Adão e Eva. Dois que são um. Esse processo de dois que são um sobre a ótica de Deus, nós podemos ver três partes quando Deus criou esse homem, tá? E essa mulher, e depois ele fez somente um deles. O primeiro propósito ou processo desta união para que se tornasse esse Adão e essa Eva se tornasse um, primeiramente no contexto que nós podemos observar, no caso da família cristã em um novo tempo, nessa nossa era moderna, a primeira coisa que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, versículo 24, ele diz que o homem deve deixar os seus pais, ele deve se juntar à sua mulher e relacionar. Então nós vamos ver três partes aqui: o deixar, o juntar e o relacionar-se sexualmente, tá? Primeiro, deixar. Moisés conclui ao final do relato do capítulo 2 de Gênesis que a formação de uma nova família inclui deixar a família de origem para formar a sua família. O versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixar. Então vejam só aqui que nós precisamos atentar para isso, que a ordem do Senhor é deixar o lar, é deixar a família de origem para formar a sua família. Não é agregar, ou seja, casar e ficar na casa do pai, ou casar e ficar na casa da mãe. O nosso segundo propósito é unir. O homem que decidiu responsavelmente deixar sua família deve se unir à mulher escolhida. Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós lemos. Essa união é o permanecer juntos para viverem desligados das famílias originais por escolha pessoal. Então, observem três coisas aqui que é importante. Nesse unir, primeira coisa, o homem decide responsavelmente deixar sua família. Então significa que ele vai assumir uma responsabilidade com a sua família, com a sua esposa e com os filhos que vierem. Ele vai ter que pagar aluguel, vai ter que assumir responsabilidade da alimentação e de tudo que for necessário para esta família. A outra coisa
que nós podemos observar aqui, que ele escolheu, é uma escolha dele. Ele vai viver com a mulher que ele escolheu. Eu não posso escolher uma esposa para casar com meus filhos e nem um esposo para casar com a minha filha. Você não pode fazer. O que nós podemos fazer é orientá-los, é dar dicas, é dar orientação para que estas façam boas escolhas. A outra coisa que nós observamos aqui, tá? Que esta união é para sempre, como nós vimos lá nos 3 aspectos do casamento, do plano de Deus para a família. O casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Essa união é o permanecer para viverem juntos, desligados da família de origem, por escolha pessoal. Então, é o terceiro, ser uma só carne. Então, nós podemos observar aqui, tá? Que o primeiro é o deixar, o segundo é unir e o terceiro é uma só carne. A terceira parte desse processo é tornar-se uma só carne, isso é, o relacionamento sexual. Note que a intimidade física é a última parte do processo e totalmente reservada para o casal que tem o compromisso de deixar a família e unir-se em um casamento. Então, observe aqui que a terceira parte, ela só pode acontecer quando os 2 primeiros processos estiverem legal. Eu decidi sair da casa dos meus pais, eu escolhi a pessoa que eu vou de fato me casar, eu me casar com ela e depois do casamento eu vou me relacionar com ela. Mas não é o que nós temos visto em muitos lugares. O que tem acontecido é que muitos começam pelo lado errado. É como se você tentasse construir a sua casa pelo telhado. Você não vai conseguir construir esta casa pelo telhado, porque ela não tem uma base, ela não tem um alicerce. Então, normalmente, quando começa por esse lado, não dá certo. Então, esse é o último processo que temos que fazer. O nosso segundo ponto desta reflexão é qual é o papel de cada um no lar. Qual é o papel que eu tenho como marido? Qual é o papel que a minha esposa tem como mulher? Qual é o papel que os meus filhos têm como herança do Senhor, que são os filhos? Nós vamos começar pela mulher. A mulher, ela tem duas atribuições a ela que nós vamos falar aqui. Não significa que ela só tem essas duas, mas nós vamos destacar 2 aqui, tá? Nós temos aqui alguns textos bíblicos, tá? Que fala Efésios capítulo 2, versículo 22 a 24, Colossenses 3, 18 e Gênesis 2, 18. O primeiro papel da mulher é uma qualidade ou uma virtude, é ser auxiliadora. A Bíblia fala que ele ia criar uma auxiliadora que fosse idônea para estar compartilhando ou repartindo estas responsabilidades com Adão. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora à altura dele. Então, olha só, qual é o papel dela? Auxiliar. Quando Adão estava no jardim, ele deu nome a todos os animais e percebeu que todos tinham um par. Ele era o único que não tinha. Então Deus, olhando no jardim, viu a solidão de Adão. É claro que estava no plano de Deus em criar esta mulher, mas ele percebeu que o homem estava só e que não era bom ele estar só. Ele precisava de alguém para compartilhar tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então,
ele criou esta auxiliadora. Então, a mulher, na realidade, foi criada para auxiliar o homem na família. Ela não foi criada para ser escravizada por ele, fazer tudo. Mas ela foi criada para auxiliar, para ajudar. A segunda coisa que nós podemos ver aqui, qual é o papel da mulher no lar, é um dever. Aceitar o marido como líder da família. O versículo de Efésios 5, 22 diz assim: vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. A versão da Bíblia Viva. Aceitar o marido como líder da família. E quando o marido não é o líder da família, a mulher vai assumir? Não. Qual é o papel dela? Auxiliar. Ela é auxiliadora, então ela vai auxiliar o marido, ajudando ele, incentivando a ele a assumir a responsabilidade como líder da família, para que os seus filhos possam ver que tem um papel para cada pessoa no lar. Então ela não vai tomar o lugar dele, ela não vai usurpar o direito dele, mas também ele não pode se acomodar e deixar com que ela assuma esta responsabilidade. Ela é uma auxiliadora e ele é o líder. Qual é o papel do marido? Efésios capítulo 2, versículo 25 fala sobre isso. Sem dúvida, a parte dele é a mais difícil. Aí você pode perguntar, mas por que a parte dele é a mais difícil? Se a mulher que engravida, a mulher que dá luz, ela amamenta, ela cuida, ela faz uma série de coisas. É porque o amor a parte é difícil, porque ele tem que amar esta esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou essa igreja? Ele deu a sua vida por ela. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Então esse, na realidade, deve ser o papel do marido na família, no lar. Amar a sua esposa incondicionalmente, a ponto de que, se for preciso, ele dê a sua própria vida. Quando ele fala de amor, nós não estamos falando de um amor que está envolvido somente o sentimento do amor carnal, mas esse amor está relacionado a todo o suprimento que este lar vai precisar. Carinho, amor, responsabilidade, dividir tarefas, a suprir todas as necessidades que a família precisa, tudo, enfim, tudo. A outra coisa, a Bíblia diz que Deus deu dons para que ela cresça, para crescer unida e enriquecer a comunhão com Ele. Então, que o marido também dê oportunidade para que a sua esposa possa crescer no lar, para que ela possa colocar as suas habilidades, dons e talentos em prática. Muitos maridos têm ciúme das esposas ou sufocam tanto elas e tratam mal que elas acham que não tem nenhum talento, e ela tem muito dom, muito talento, que, se tiver oportunidade, ela vai colocar em prática. Qual é o papel dos filhos? Os filhos igualmente têm deveres bem definidos. Obedecer aos pais é um dos 10 mandamentos, a parte central da aliança de Deus com o seu povo. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16 e Efésios 6, de 1 a 3, Paulo reafirma esse mandamento aos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Então nós podemos ver aqui o papel dos filhos, obedecer e honrar os pais. Então cada um tem o seu dever definido na família. A responsabilidade dos pais é enorme. Cabe-lhes
muito mais do que a igreja. O dever de instruir os filhos nas coisas de Deus. Eles mesmos têm que obedecer a Deus em tudo, pois a desobediência deles muito dificulta a obediência dos filhos. Então os pais têm a grande responsabilidade, além de ensinar, tem que dar o exemplo para ensinar pelo exemplo. Então nós como pais, nós como os responsáveis do lar, cabe a nós e não à igreja o ensinamento e a instrução dos nossos filhos. Primeiro, o líder na igreja tem que ser bom pai de família. Para eu ser um diácono, para eu ser um superintendente da escola dominical, para eu ser um professor da EBD, eu preciso ser um bom pai, dar um bom exemplo para meus filhos, cuidar deles, amar eles de todo o coração. O segundo papel do pai aqui, sobre a questão do filho, da educação, o pai deve conhecer, praticar e transmitir aos filhos toda a palavra de Deus. O pai deve praticar primeiro, ele deve transmitir aos filhos, tá? Ele deve ensinar toda esta palavra de Deus aos filhos. Não deixar para que os filhos só aprendam quando vão à escola dominical. E às vezes a escola dominical não tem tanto tempo para que a gente possa ensinar essas crianças ou os adolescentes e jovens nesse período. Terceira coisa, 2 vezes temos o aviso: pais, não irriteis os vossos filhos. Essa é uma outra coisa. Pai, não irrite o seu filho. Ame o seu filho. Compreenda os dilemas deles, principalmente se for um adolescente. Tem tantos dilemas, tem tantas perguntas, tem tantas coisas que nós precisamos ser compreensíveis. Não provoque os seus filhos a ele, mas crie na disciplina e na demonstração do Senhor. E o quarto, o bom pai está sempre atento à vida espiritual dos filhos. Sempre atento, sempre procurando ensinar algo de Deus para que esse filho venha aprender mais do Senhor. Eu quero concluir esta mensagem da seguinte forma: a família atua como um time de futebol. Cada elemento tem sua posição no campo e responsabilidades específicas. A família atua como um time de futebol. Cada elemento tem a sua posição no campo e responsabilidades específicas. A vitória depende da interação coordenada de todos os participantes. Um time sem essas qualidades dificilmente vence o jogo.